31 de março, dia do golpe que iniciou a ditadura militar, uma data que muitos políticos vulgares festejam, mas nós que somos trabalhadores civis e militares não temos nenhum motivo para comemorar essa data e eu vou explicar o porquê. Meu nome é Vinícius Souza, sou capitão de polícia e membro do movimento Policiais Antifascismo. O Brasil é um país de muitos recursos e muitas riquezas. Por isso mesmo nossa história é marcada por um sistema político, um sistema nacional e internacional de bilionários que há séculos lucram, roubando nossos recursos naturais, explorando a classe trabalhadora, escravizando, negando a nossa independência enquanto país, enquanto povo e enquanto classe trabalhadora. É uma quadrilha de saqueadores que sempre estiveram nos colonizando, não produzem nada e se consideram elite, e que controlam esse sistema político que não serve à classe trabalhadora. E uma dessas vergonhas históricas do nosso sistema político, cercada de mentiras, é a ditadura militar. Fala-se muitas vezes da tortura, mas pouco se fala dos torturados. Professores foram torturados, representantes de trabalhadores de diversas áreas foram torturados. O presidente da Associação de Cabos Soldados, da Guanabara, por exemplo, foi morto. E pessoas foram torturadas e mortas justamente por criticar esse governo. E veja que não se tratava somente de uma questão política por direitos democráticos. O que estava por trás ali na economia, o que estava em jogo ali, eram os nossos recursos naturais e a manutenção da nossa condição de um país dependente, um país periférico dependente. Mais uma vez, os saqueadores, os ladrões de riqueza, controlaram o nosso sistema político a favor deles e contra o interesse nacional. Isso é a ditadura. Contra a nossa independência, contra o interesse da classe trabalhadora brasileira que produz as riquezas aqui. E historicamente, sempre fizeram isso com o uso da força, no mundo todo. Seja nas Américas, na África e na Ásia, os povos são roubados, são estuprados, são escravizados, até suas nações conseguirem a verdadeira independência e conquistarem a soberania por meio de revoluções. A grande parte das nações periféricas ainda não teve essa conquista. Estão em diferentes posições na luta e é nessa condição que se encontra a África e a América Latina, portanto, o Brasil. Essa é a questão central a que serviu a ditadura militar em todos os países em que se instalou. Manter a exploração econômica através do sistema político, por meio das várias ferramentas do capitalismo, como genocídio, fascismo, terrorismo de Estado, que serviram à ditadura militar. Por isso, no Brasil, as populações indígenas sofreram um genocídio. O racismo e o patriarcado ganharam ainda mais força. Os grandes veículos de imprensa pertencem à classe dominante, por isso foram parceiros da ditadura e são também culpados de cada uma das mortes e torturas. Teoricamente, a ditadura acabou. Teoricamente, estamos numa democracia, mas o povo sabe que essa democracia é para poucos. É uma democracia burguesa, não uma democracia dos trabalhadores. A riqueza e os meios de produção da riqueza, fruto do nosso trabalho, deveriam pertencer ao povo trabalhador, mas pertencem à classe dominante. O sistema político, a imprensa e as instituições deveriam pertencer ao povo trabalhador, mas estão na mão da classe dominante. Então o governo segue entregando essas riquezas e repassando a conta para o povo. Portanto, esses que controlam as instituições permitem que esse mesmo governo defenda livremente a ditadura, aplauda o genocídio e a tortura, enquanto eu e outros policiais somos processados e a instituição dá parecer por nossa punição, por dizermos e continuarmos dizendo que nos opomos ao genocídio, à ditadura. Então perceba que um dos símbolos da polícia é o espadim Tiradentes. Uma espada com os dizeres em latim, pro lege vigilanda, para vigilância da lei. Também uma espada serviu de homenagem ao Marechal Henrique Teixeira Lott, que ele liderou o movimento que impediu o golpe em 1955. Golpe que depois viria a se consumar no crime de lesa pátria de 31 de março de 64. Também uma espada, a espada de Simão Bolívar, é o símbolo da luta pela emancipação da pátria grande, luta da classe trabalhadora de toda a América Latina. O próprio Tiradentes foi perseguido pela polícia e punido com a morte e hoje é patrono das polícias. Existe muita hipocrisia na nossa república. A república não é para todos. A democracia burguesa não é a democracia da classe trabalhadora.
Os povos da América Latina e da África seguem submetidos ao imperialismo como países dependentes periféricos. E o dia 31 de março, aqui no Brasil, de 64, segue sendo um dos tantos símbolos da miséria e do terrorismo de Estado.